Quem foi John Nelson Hyde? Não vejo palavra melhor que pode caracterizar sobre este homem chamado John Nelson Hyde, além daquilo que vem descrito no livro de Salmos, capítulo 16, no seu versículo 3, né? Que assim diz a palavra do Senhor. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o prazer. John Nelson Hyde, ele nasceu em 1865 e morreu no ano de 1912. John Nelson Hyde foi um missionário durante quase 20 anos na Índia. Ele foi chamado o homem que orava, pois a oração passou a ser a sua ocupação principal. Suas orações produziram resultados impressionantes. Um avivamento no ano de 1910 na Índia e muitas conversões diárias. Ele nasceu em Illinois, filho de um ministro presbiteriano. Ele cresceu em um lar piedoso e desde muito jovem conheceu o chamado de Deus em sua vida. Ele frequentou o seminário McCartney em Chicago e naquela época foi levado a dedicar sua vida a missões estrangeiras. Ele passou a acreditar que Deus o estava chamando para a Índia, lugar onde ele chegou no ano de 1892. Bem, por ser parcialmente surdo devido a uma doença infantil, Hyde teve problemas para aprender o idioma. Porém, ele estabeleceu o aprendizado da palavra de Deus como sua prioridade. E quando ele se tornou fluente já na palavra de Deus, acabou tornando-se fluente em vários idiomas da Índia. Seus primeiros anos no campo missionário foram marcados por grandes dificuldades e pouca fecundidade ou produtividade, mas mesmo assim, ele começou a dedicar a sua vida em oração. E Deus permitiu que a dificuldade que Hyde tinha o forçasse a entrar somente em Deus para obter a solução. Assim sendo, ele descobriu que quanto maior a sua profundidade de oração em Deus, maior a sua amplitude no ministério. Suas orações começaram a adquirir um grande impacto ou intensidade. E a partir do ano de 1899, Hyde passou a passar noites inteiras em oração a Deus. Consequentemente, ele formou a União da Oração de Punjab, cujos membros reservavam sempre um tempo todos os dias para orar por um avivamento espiritual. A Assembleia Anual de Sialkot tornou-se um foco da união de oração na aceleração da vida de missionários e pastores. Estimulados também pelo reavivamento galês de 1904 a 1905, outros membros aderiram a Deus e começou a mover o coração dos perdidos em todo o Punjab, assim como em outras regiões da Índia. Vejam, no ano de 1908, Hyde começou a crer por uma conversão diária em Deus. E um ano depois, mais de 400 conversões foram feitas. E no ano seguinte, após ter visto os frutos das suas primeiras orações, começou a crer em 2 almas por dia. E no ano seguinte, 4 almas por dia. E assim, ele passou a ser chamado de Praying Hyde. Hyde, o homem de oração em português. Por suas orações apaixonadas para alcançar as almas perdidas. Não apenas sua palavra era a palavra de um profeta, mas a sua vida havia sido santificada pela verdade. Vejam só, um certo dia, cerca de 4 anos atrás, Hyde estava falando uma experiência que teve em um dia de oração que era observado pela Índia, conversando muito intimamente com seus amigos próximos. Vejam só o que ele disse, abre aspas, amigos, no dia da oração, Deus me deu uma nova experiência. Parecia que tenha sido elevado acima do nosso conflito aqui em Punjab e vi grande batalha de Deus em toda a Índia e depois, além na China, no Japão e na África. Vi como estávamos passando em círculos estreitos em nossos próprios países e em nossas próprias denominações e como Deus estava agora rapidamente unindo força a força, linha a linha, e tudo estava começando a ser uma grande luta. Isso para mim significa o grande triunfo de Cristo. Não ousamos mais lutar
sem a consciência desta grande batalha mundial na qual estamos engajados. Ele continuou dizendo: devemos exercer o maior cuidado para sermos totalmente obedientes àquele que vê todo o campo de batalha o tempo inteiro. Só ele pode colocar cada homem no lugar onde sua vida pode valer mais. Amados, acima de toda, fecha aspas, amados, acima de toda a luta de batalha, Hyde podia ver e ouvir a voz do grande comandante, a quem ele seguia de forma implícita. Quando veio a notícia para o mundo que depois de um severo sofrimento, John Hyde havia sido chamado para o lar, foi como se tivesse ouvido uma espécie do eco de um brado de vitória quando ele entrou na presença do rei. Logo foi recebida a outra notícia, que quando Hyde morreu, ele proferiu as seguintes palavras dos seus lábios: Bol Yissu Masih Kijai, que significa: aclamai a vitória de Jesus Cristo. Amados no Senhor, essa é a história de John Nelson Hyde, o homem que orava. Como bônus, permitam-me dizer o seguinte, que um certo dia John Nelson Hyde, enquanto orava, alguns escritores dizem que o seu coração passou de um lugar para o outro, devido a tanto tempo que ele orava, que ele estava de joelhos prostrados no chão, clamando ao Senhor por um avivamento na Índia. Vale a pena contarmos a história desses grandes homens de Deus que incendiaram, impactaram, abalaram e moveram o mundo evangélico. Que eles sirvam de motivação e inspiração para nós. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, onde estaremos aqui a trazer a história de mais um homem de Deus que estará nos inspirando. Deus te abençoe. Edson Alforiado.